A partir desta aula, vamos começar o estudo da integração entre sistemas nervoso e endócrino, que são dois sistemas importantíssimos para o funcionamento do corpo humano. Vamos começar então através do sistema nervoso. A integração dos animais com o meio ambiente depende do controle e da coordenação das funções de todos os sistemas do organismo e da capacidade de interpretar, responder e desencadear respostas adequadas mediante estímulos. As funções que ocorrem sem que tenhamos consciência, como a salivação, também dependem do sistema nervoso, que integra e coordena as funções do organismo. Quanto à sua estrutura, esse sistema pode ser dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Então, todas as funções do nosso organismo, todos os demais sistemas, funcionam comandados pelo sistema nervoso. O próprio ato de pensar, de compreender, de memorizar, de sentir, de ter contato com o meio exterior, com o ambiente, tudo isso depende das informações que são enviadas ao nosso cérebro, que é o órgão central do sistema nervoso, e que responde através das outras vias do sistema nervoso por meio de uma contração muscular, por exemplo, de um batimento cardíaco, da salivação, da respiração. Então é o sistema nervoso que nos mantém vivos. Evidentemente que o sistema endócrino, que vocês estudarão mais adiante, tem uma relação intrínseca com o sistema nervoso. Quando uma pessoa recebe uma descarga de adrenalina, que é produzida em momentos de tensão, momentos de perigo, de luta ou fuga, de grandes emoções, esse hormônio que nós chamamos de adrenalina, ele acaba acelerando os batimentos cardíacos, acaba afetando, acaba mantendo uma relação estreita com o sistema nervoso, que faz com que ocorra esse processo de aceleração dos batimentos cardíacos, aumento do tônus muscular, da salivação, etc. Então, vamos ver aqui que o sistema nervoso central, melhor dizendo, ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Sistema nervoso central, SNC, a sigla, é responsável pela recepção de estímulos, de comando e de respostas. Ele é formado pela medula espinal e pelo encéfalo. Nós vamos ver, mas daqui a pouco, que o encéfalo é constituído pelo cérebro, pelo bulbo e pela ponte. E temos o sistema nervoso periférico. Ele é formado pelas vias que conduzem os estímulos ao sistema nervoso central, ou que levam as ordens enviadas do sistema nervoso central até os demais órgãos do corpo. O sistema nervoso periférico inclui os nervos cranianos e espinhais, os gânglios e as terminações nervosas. Então, o sistema nervoso periférico, ele se propaga, ele se espalha, pelos membros inferiores, superiores do corpo, pelas mãos, pelos dedos, por todas as estruturas, da pele, e que nos fazem ter contato através da superfície, por meio do tato, ou através de partículas no ar, por meio do olfato, do paladar, que é o sabor dos alimentos, e assim sucessivamente. Então, o nosso sistema sensorial está relacionado ao sistema nervoso. Só fazendo uma retificação, eu disse anteriormente que a liberação de adrenalina pelas suprarrenais, que são glândulas que ficam acima dos rins, ela leva ao aumento dos batimentos cardíacos e da salivação. Na verdade, a pessoa tem sim seus batimentos cardíacos aumentados, mas a boca fica seca, porque nesse caso a salivação está relacionada ao aparelho digestório. No momento de estresse,
o sangue vai ser desviado para os músculos para uma reação de luta ou fuga, então a boca fica seca. Bom, feita essa correção, vamos lá. Temos sistema nervoso que se subdivide, sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é formado, constituído pela medula e pelo encéfalo. O encéfalo, por sua vez, é formado pelo cerebelo, que é um cérebro em miniatura, está relacionado ao equilíbrio, à coordenação, pelo cérebro, né, que se subdivide em diencéfalo e telecéfalo, ou telencéfalo, e temos o tronco encefálico, que é formado pelo bulbo, ponte e mesencéfalo. Já o sistema nervoso periférico, ele é formado pelas terminações nervosas, né, pelos gânglios e pelos nervos, que podem ser cranianos e telencéfalo. Então vamos estudar cada uma dessas subdivisões, dessas estruturas que nós vimos aqui. Célula do sistema nervoso. Os neurônios e as células da glia são os tipos celulares que compõem o sistema nervoso. Os neurônios são as células que conduzem os impulsos nervosos do sistema nervoso aos demais sistemas corporais e também levam os estímulos ambientais até o sistema nervoso. Então, a unidade básica do sistema nervoso são os neurônios. Essas células são bastante especializadas e, quando perdidas, dificilmente são restabelecidas, pois essas células não são capazes de se multiplicarem. O neurônio é dividido em 3 partes, cada uma com uma função específica. Então, assim, diferenciando, né? O neurônio é uma célula especializada do sistema nervoso. Ela se assemelha a um ovo estalado, né? Nós vamos ver a estrutura do neurônio daqui a pouco. Mas eu adianto que, diferentemente das demais células do corpo, o neurônio não se regenera, né? Nós não temos uma regeneração, ou seja, se você perder células do sistema nervoso, elas morrem, né? E não vão surgir outras para substituir aquelas células perdidas. Por isso que pessoas que sofrem acidente vascular cerebral, derrame, algum acidente automobilístico, enfim, às vezes fica com problemas irreversíveis por toda a vida, né? Pode perder a capacidade de ler, de falar, de reconhecer as pessoas, de andar, né? Porque essas células do sistema nervoso não se regeneram. É diferente da célula da pele. Se você machucar o dedo, por exemplo, né, sofrer um corte no dedo, na perna, qualquer outra parte do corpo, dentro de alguns dias, né, vai haver um processo de regeneração. Quando o corte é superficial, é só um arranhão, né, crescem células iguaizinhas para substituir aquelas perdidas, ou vai haver uma cicatrização, que é um tecido um pouco diferente do anterior, né, quando o corte é mais profundo. Isso não acontece com as células do cérebro. Então, é muito importante, né, mantermos a saúde, a boa saúde do nosso sistema nervoso, né, do nosso cérebro, da nossa mente, nossa saúde mental, assim como a saúde de todo o corpo, é importante, é claro. O neurônio, então, está dividido ou subdividido em axônio, que é um prolongamento único e longo do neurônio que conduz o impulso nervoso. Eles parecem com uma fita, né? Ele é isolado eletricamente pela bainha de mielina, uma camada fosfolipídica que envolve o axônio e atua como isolante elétrico que acelera a condução do impulso nervoso. Bom, que palavra é essa aqui? Camada fosfolipídica. É uma camada de gordura, né, que contém moléculas, né, de fosfato, derivada do fósforo, né, que é um elemento químico. Então a bainha de mielina é como se fosse a capa de um fio. Enquanto o axônio pode ser comparado a um fio elétrico, a bainha de mielina é comparada àquela capa de plástico que serve para isolar o fio e impedir danos, né, curto-circuito. Na porção terminal do axônio estão os pés ou botões terminais, nos quais vesículas químicas
promovem a comunicação entre neurônios. Então, na pontinha, né, do axônio ficam os botões terminais, ou botões sinápticos, com as bolinhas, né, que são as vesículas, e dentro delas são produzidas substâncias que nós chamamos de neurotransmissores, que vão fazer o contato de um neurônio com o dendrito de outro neurônio, transmitindo assim um impulso nervoso. Então ele faz a comunicação entre os neurônios. Temos o corpo celular, que seria o equivalente ao citoplasma, vamos dizer assim, do neurônio, né, da célula neuronal. Parte do neurônio, da qual saem os dendritos e na qual se concentra o núcleo celular e a maioria das organelas. Temos os dendritos, que são prolongamentos múltiplos do corpo celular, que têm a função principal de receber e encaminhar os impulsos nervosos. São como tentáculos, né, do neurônio, que vão receber, né, a informação, o impulso nervoso do botão sináptico de outro neurônio e fazer a comunicação com outro neurônio e assim sucessivamente. Lembrando que nós temos bilhões e bilhões de neurônios que formam nosso sistema nervoso. Já os neurônios podem ser classificados de acordo com sua função. O neurônio sensorial leva as informações obtidas pelos órgãos dos sentidos, olhos, orelhas, receptores do tato, olfato e paladar para o sistema nervoso central. Formam então o nosso sistema sensorial, como eu citei anteriormente. Temos o neurônio motor, né, que traz o sistema nervoso central às ordens, aos músculos ou glândulas. Então, os neurônios motores vão receber as ordens do sistema nervoso central, contraindo o músculo ou uma glândula secretando hormônios. Temos neurônios de associação, que fazem a conexão, né, a comunicação entre neurônios sensoriais e motores. Vamos ver que a medula espinhal possui esse tipo de neurônio misto, né? Ela possui tanto neurônios que levam a informação do ambiente até o sistema nervoso central, como também aqueles neurônios que recebem as informações do sistema nervoso central e levam até um músculo, né, ou até uma glândula, ou até alguma parte do organismo que responde com uma ação, seja a contração do músculo, seja, enfim, né, qualquer movimento, qualquer secreção. Os conjuntos de axônios sem corpos celulares se unem, formando as fibras nervosas, que interligam o sistema nervoso central ao restante do corpo. Então, o sistema nervoso, como vocês estão vendo aqui, ele se propaga por todo o corpo, faz a comunicação, né, com todos os demais sistemas do corpo, leva as informações, né, seja do ambiente ao sistema nervoso, seja do sistema nervoso até a estrutura, né, motora que vai responder com a ação. Então, eles são feixes de nervos espalhados pelo corpo todo que vai te levar a fazer uma ação. Além das células neurônios, o sistema nervoso possui diversas células auxiliares que ajudam, né, denominadas células da glia. Essas células promovem a sustentação dos neurônios, fornecem nutrientes e oxigênio, removem patógenos, que podem ser vírus, bactérias, qualquer corpo estranho que pode ter um potencial de causar doença, e neurônios mortos. Formam também a bainha de mielina e são importantes para a manutenção da homeostase. O que é a homeostase? É o equilíbrio do organismo, né? Essas células ajudam o organismo a se manter vivo. Então marquem aqui porque temos uma definição importante, a função das células da glia, ou células gliais, vocês vão encontrar em alguns livros, né? Isso aqui é uma questão que eu costumo cobrar em testes, em provas, então guardem bem isso. É importante dizer sobre as células da glia, né, um fato bem curioso. Quando Albert Einstein morreu, né, o físico, né, grande físico alemão de origem judaica, que elaborou, né, a famosa teoria da relatividade, enfim. Todo mundo já ouviu falar de Einstein, né? As pessoas até brincam, você tem um gênio de Einstein. Ele realmente foi genial. Quando ele morreu devido a um aneurisma cerebral, né,
que é um acidente vascular cerebral em que um vaso sanguíneo se rompe no cérebro, né? E causa lesões no cérebro até o óbito. O médico dele, o médico patologista, ele retirou o cérebro de Einstein sem autorização dos familiares, fatiou, né? Ou seja, cortou o cérebro de Einstein em vários pedaços e enviou esses pedaços às grandes universidades do mundo, né? Por que ele fez isso? Para que a genialidade de Einstein fosse estudada pela ciência. Vocês acreditam? O que vocês acham que eles encontraram de diferente no cérebro de Einstein e que explicaria sua genialidade? Curiosamente, né, o cérebro de Einstein era bem normal, vamos dizer assim, né? Era bem parecido com o cérebro de qualquer pessoa comum, exceto por um detalhe: a quantidade, a concentração de células da glia, ou células gliais, era muito maior, né? O que indicava, né, que as conexões cerebrais feitas no cérebro dele foram mantidas, bem preservadas por essas células, né, que tem essa função. Então, essas células fornecem nutrientes, oxigênio, removem patógenos e sustentam os neurônios. Então, essas células servem como proteção, né, das conexões cerebrais que são feitas durante a vida do indivíduo. É um dado bem curioso, é uma informação, né, que eu obtive quando eu fiz faculdade de biologia e nunca mais esqueci, né? Eu achei assim, uma informação fantástica, o que mostra a importância das células da glia na manutenção do nosso sistema nervoso, da integridade, né, do nosso sistema nervoso, da nossa inteligência. Vamos ver agora como ocorre a comunicação entre os neurônios. Nós temos bilhões de neurônios e essa comunicação é bem rápida, em fração de segundos, né? Conte um segundo, né? Agora divida esse um segundo em milhares de frações, né? Ou seja, é um lapso de tempo muito rápido. E curiosamente, essa comunicação ocorre através de impulsos elétricos e químicos, né? Eletroquímicos. É curioso, né? Mas realmente os nossos pensamentos, a nossa inteligência, o funcionamento do nosso sistema nervoso ocorre e se propaga, ou seja, se comunica, se espalha pelas demais estruturas do organismo através de impulsos elétricos e químicos. Então, a comunicação entre os neurônios ocorre por meio de sinapses, isto é, sinais químicos ou elétricos, eletroquímicos. Um impulso nervoso chega ao neurônio pelos dendritos, passa pelo corpo celular, percorre o axônio e segue para o neurônio seguinte. As sinapses também podem ocorrer entre o neurônio e outro tipo celular. Entretanto, os neurônios não se conectam diretamente durante a sinapse. Então, podem marcar isso aqui, importantíssimo. O que são as sinapses? É essa comunicação entre um neurônio e o outro. O neurônio também pode fazer contato com outros tipos de células, mas esse contato nunca é direto. Nós vamos ver que um neurônio não se toca ao outro. Essa comunicação é feita através de neurotransmissores. Na porção terminal do axônio encontram-se os neurotransmissores. O que é isso? Vamos ver o que é isso. Quando o neurônio recebe um impulso nervoso, os neurotransmissores são substâncias que são liberadas na fenda sináptica, que é o espaço entre a membrana ou as membranas das duas células. Eles se combinam com os receptores presentes nos dendritos do neurônio seguinte e geram um impulso nervoso, novo impulso nervoso. Então vamos ver a anatomia do neurônio. Lembrando que essa estrutura aqui só pode ser vista ao microscópio. Ela é uma célula. Vocês estão vendo que é uma célula bem diferente daquelas que vocês estão acostumados a ver, né, em livros de biologia, de ciência. Normalmente, quando estudamos a célula, nós estamos acostumados a ver, né, uma estrutura parecida com um ovo, né, que lembra essa célula, que é a célula animal
Ou a célula vegetal, que tem a parede, né? A parede celular, o vacúolo, os cloroplastos, que dão estrutura geométrica. Então vocês estão vendo que o neurônio é bem diferente. Na verdade, existem vários tipos de células no nosso organismo. Nós não temos apenas um tipo. Esse padrão que é mais usado em livros de biologia, de ciência, apenas como exemplo, mas existem vários tipos celulares. Células do músculo são diferentes das células dos rins, que são diferentes das células pulmonares, que são diferentes das células do sistema nervoso, e assim por diante. As hemácias do sangue, que não tem núcleo. Então, nem todas as células vão ter todas as estruturas que nós conhecemos numa célula padrão, que é usada didaticamente em livros, né? Só para exemplificar, aqui temos as células da pele, tecido epitelial, as hemácias, que parecem discos côncavos, que não têm núcleo, porque elas são especializadas no transporte de gases, oxigênio e gás carbônico. São células vermelhas do sangue, né? Temos a célula vegetal, vocês estão vendo como ela tem uma estrutura mais geométrica, mais resistente, por causa da parede celular. Temos o óvulo, temos o espermatozoide, que tem cauda, e aqui está o neurônio, né? A ameba aqui, a célula de uma ameba, que é um protozoário. Os leucócitos são os glóbulos brancos. A célula que estamos estudando, o sistema nervoso, é essa aqui, ó, que parece um ovo estalado com a cauda, né? Então aqui o impulso nervoso, ele ocorre através de estímulos elétricos e químicos, e é sempre no sentido dendrito, que são esses prolongamentos aqui, ó, parecidos com ramos, não, ou com galhos de uma árvore. Dendrito axônio, passa pelo corpo celular, né, que funciona como citoplasma da célula, onde estão as organelas que ajudam a manter a célula viva. Temos o núcleo do neurônio, né, que contém material genético. O impulso nervoso passa por esta fita aqui, parece um fio, né, que é o axônio, e ele é protegido pela bainha de mielina, que funciona como uma capa desse fio, né, que ajuda a manter preservadas as conexões, né, o impulso nervoso. E a bainha de mielina, ela é mantida através de células da glia, né, que, conforme vimos, dão sustentação ao neurônio. No final do axônio, existem esses terminais aqui, na pontinha mesmo, essas bolinhas, que nós chamamos de botão terminal, ou botão sináptico. Dentro dessas bolinhas, vamos ver ampliado, né, existem vesículas sinápticas que vão secretar, né, e liberar substâncias pequenininhas, né, essas bolinhas aqui azuis, vocês estão vendo, que nós chamamos de neurotransmissores. São elas que vão se unir, né, que vão transmitir o impulso nervoso desse neurônio para o dendrito, que contém receptores que recebem essa substância. Então, toda informação que esse neurônio que recebeu através dos dendritos, um receptor dendrito, passa pelo corpo celular, por todo o axônio, e chega aqui, ó, nessas vesículas, nessas bolinhas, que liberam os neurotransmissores e transmitem o impulso nervoso para o receptor de um dendrito de outro neurônio. Isso ocorre muito rápido, gente. E são bilhões e bilhões de conexões ao mesmo tempo. Quando vocês pensam, falam, andam, tomam qualquer ação, isso acontece em uma fração de segundos. Enquanto vocês estão falando ou pensando, esse processo está ocorrendo constantemente no nosso cérebro, né? Então isso é impressionante. São estímulos eletroquímicos poderosíssimos. E qual a função dos neurotransmissores? Exatamente, é fazer essa conexão de um neurônio ao outro, transmitindo impulso nervoso. Então vocês perceberam que um neurônio não se toca diretamente a outro neurônio? Ele não se toca, ele não faz um contato direto de um neurônio ao outro. Esse contato ocorre aqui, através dessas substâncias, neurotransmissores. Aí nós vamos ver mais adiante algumas doenças estão relacionadas ao sistema nervoso,
Mas adianta que, por exemplo, a depressão, vocês já ouviram falar em depressão, né? Uma pessoa está deprimida. Bom, muita gente confunde depressão com tristeza. Não, a depressão é mais que uma tristeza, é uma tristeza contínua. E nem sempre ela vai se manifestar em forma de tristeza, a não ser os casos mais graves, em que a pessoa tenta até mesmo suicídio. A depressão se manifesta por uma inquietação, por uma apatia, uma indiferença em relação à vida. A pessoa perde o prazer de viver, perde a motivação, a vontade. A teoria bioquímica que tenta explicar essa doença, que é grave, que é séria, uma doença que afeta o sistema nervoso, não é somente uma tristeza passageira, né? Mas é uma doença que pode levar até a morte, se não for tratada. A teoria bioquímica diz que as pessoas que sofrem com depressão, sejam elas severas ou as mais moderadas, como as distimias, elas produzem menos transmissores no botão sináptico. São várias substâncias, né, que são secretadas aqui nas vesículas dos terminais sinápticos do neurônio. Dentre elas, as mais importantes relacionadas à depressão é a serotonina, as endorfinas, serotoninas, né? E quando ocorre uma baixa concentração desses neurotransmissores nessa região aqui de junção, a pessoa, o impulso nervoso vai ser prejudicado. Então a pessoa perde aquele estímulo, né? Perde até mesmo a vontade de viver, né? É uma doença que se manifesta de diferentes formas. Existem vários sintomas, né? A pessoa passa a se alimentar mal, ou às vezes se alimenta exageradamente, tem problemas de sono, ou dorme muito, ou não dorme, não consegue dormir. Muitas ficam ansiosas, algumas caem numa apatia completa, numa sensação de tristeza. É uma doença grave e que deve ser tratada pelo médico psiquiatra, né, de preferência, que normalmente vai receitar, vai prescrever medicamentos que vão ajudar a aumentar a concentração de neurotransmissores nessas fendas sinápticas. Muitos desses medicamentos são famosos, né? Eles não são os medicamentos de tarja preta, aqueles são os ansiolíticos, são aqueles usados para tratar da ansiedade, conhecidos como calmante. Não, os antidepressivos normalmente são medicamentos com tarja vermelha, eles só podem ser vendidos também com a receita, né? E a receita fica retida na farmácia. Temos a fluoxetina, que é um antidepressivo muito comum, né, muito conhecido, né? Temos também o escitalopram, o ESC, né? Depende do laboratório, existem várias marcas, né? Temos o Donarém Retard, dentre outros. Tá? Então, é uma doença séria que está relacionada com a concentração de neurotransmissores nessas fendas aqui sinápticas. Vamos ver agora como funciona o sistema nervoso humano. O sistema nervoso central, SNC, está localizado dentro do esqueleto axial e seus nervos penetram o crânio e a coluna vertebral. O esqueleto axial é aquele esqueleto central, né? É o esqueleto que está relacionado à medula e ao crânio, então é um esqueleto central do corpo, e seus nervos penetram o crânio e a coluna vertebral, como expliquei. Ele está protegido por partes ósseas, de forma que o encéfalo é resguardado pelo crânio e a medula espinhal pela coluna vertebral. Então, o sistema é bem protegido, né? O crânio, que são os ossos da cabeça, protegem o nosso cérebro de impactos e choques mecânicos, né? Enfim, de qualquer lesão. E a medula é protegida pela coluna vertebral. A medula espinhal passa, né, no interior da coluna vertebral, o que caracteriza o que diferencia os vertebrados dos invertebrados, que os vertebrados
Os animais vertebrados, os organismos vertebrados vão ter o cordão dorsal que passa dentro da coluna, além de terem um esqueleto, né, um esqueleto interno, né, e osso, evidentemente. O encéfalo é formado pelo cérebro, cerebelo, diencéfalo, ponte e bulbo. O cérebro é responsável por comandar ações motoras, estímulos sensoriais e atividades neurológicas, como memória, aprendizagem, pensamento e fala. Ele é formado pelos hemisférios direito e esquerdo, que formam o telencéfalo e estão separados por uma fissura longitudinal, né, que corta o meio, né, que divide as duas porções. O hemisfério direito controla o lado esquerdo do corpo e o hemisfério esquerdo o lado direito. Vejam que interessante, né? Marca isso aqui, ó, nós estamos aqui vendo a função do cérebro. Para que serve o cérebro, né? Evidentemente, nós temos um cérebro para pensar, mas o pensamento não é a única atividade do cérebro. A fala, a memória, a capacidade de aprender, de memorizar, né? de relembrar, de recordar fatos passados, conhecimentos aprendidos, de reter esses conhecimentos e usá-los, enfim, qualquer ação racional, consciente, e até algumas inconscientes são controladas pelo cérebro, são produzidas, né, e controladas, reguladas pelo cérebro. Ele é como se fosse uma esfera, né? Daí o termo hemisfério, uma esfera que é dividida por uma fissura, né? Por um pequeno corte entre hemisfério direito e esquerdo. O direito, a parte direita do cérebro, vai controlar a parte esquerda do seu corpo, e a parte esquerda do cérebro vai controlar o lado direito do seu corpo. Vejam que legal, né? Já o cerebelo promove a manutenção do equilíbrio corporal, o controle do tônus muscular e a aprendizagem motora. Então, o cerebelo é como se fosse um cérebro em miniatura, que fica na base do cérebro, né, da cabeça. E qual a função do cerebelo, né, desse pequeno cérebro, desse cérebro em miniatura? Controlar o tônus muscular, né, o equilíbrio do corpo, se você consegue andar em linha reta, e aprendizagem motora, tocar algum instrumento musical, né, como violão, dirigir, digitar no teclado, tocar piano, tudo isso é controlado em parte pelo cerebelo. Mas o equilíbrio também e a coordenação estão relacionados aos órgãos vestibulares da orelha interna, né, do ouvido. Nós temos uma estrutura chamada labirinto, que também ajuda nesse controle. Por isso que pessoas que sofrem daquela doença chamada labirintite, elas vão ter problemas, né, relacionados ao equilíbrio, do corpo, né, a coordenação. Um dos testes que o médico pede a pessoa para fazer é andar em linha reta. Se ele não conseguir se equilibrar, a pessoa vai andar como um bêbado, né? Vai desequilibrar, podendo até cair. E além disso, né, a pessoa vai sentir também tonturas. Pois bem, o tronco encefálico, que é dividido, corrige aqui, né, dividido em bulbo, ponte e mesencéfalo, é uma rede de fibras e células que atua como uma estação de informações a serem enviadas do cérebro para a medula espinhal e para o cerebelo. Então é como se fosse um centro de comando, vamos dizer assim, né? É dividido em bulbo, ponte e mesencéfalo, que vai distribuir as informações, né, que são enviadas do cérebro, para a medula espinhal e para o cerebelo. O mesencéfalo é a menor porção do tronco encefálico e é responsável por funções como visão, audição, movimentação dos olhos e do corpo. Vocês já devem ter visto, né, que quando a pessoa abre os olhos, quando o médico examina o globo ocular de uma pessoa,
ele suspende, né, os cílios da pessoa e a sobrancelha. Então é como se o globo ocular ficasse girando, né, faz um movimento giroscópico. Isso aí é comandado pelo mesencéfalo, que é uma estrutura do sistema nervoso central. A ponte é uma passagem para as fibras nervosas que ligam o cérebro à medula. Por isso é chamado de ponte. Faz a ligação entre o cérebro e a medula espinhal. Ela transmite impulsos para o cérebro e interfere também no controle da respiração, pois participa de algumas funções do bulbo. Por sua vez, o bulbo controla funções autônomas, como salivação, tosse, espirro, respiração, batimento cardíaco. Respiração de novo, né? Repetir aqui. Pois bem, o que são funções autônomas? São aquelas involuntárias. Você não tem controle sobre elas. Alguém consegue controlar a quantidade de saliva que a boca produz? Alguém consegue controlar a tosse? Quando você está com vontade de tossir, você consegue controlar voluntariamente? Eu vou parar de tossir. Simplesmente porque você quer parar de tossir? Não. O espirro é a mesma coisa. Vocês já viram quando a pessoa começa a espirrar? A respirar, você vai conseguir controlar a sua respiração? Uma pessoa pode até prender a respiração por um tempo, mas chega um momento que, a não ser que ela insira alguma estrutura mecânica para impedir a respiração, né, ela vai respirar. É um movimento involuntário, né, é instintivo. O batimento cardíaco é a mesma coisa. Se seus batimentos cardíacos pararem, você morre. Existem truques, né, de ilusionismo que a pessoa comparece nesses programas de televisão e afirma que tem o poder de parar os batimentos cardíacos. É claro que aquilo é um truque, evidentemente. Já a medula espinhal tem a função de realizar a comunicação entre o corpo e o sistema nervoso, além de coordenar os reflexos quando o corpo precisa de uma resposta rápida. Na medula espinhal, originam-se os 31 pares de nervos espinhais que conectam a medula espinhal às células sensoriais e a diversos músculos pelo corpo. No crânio, originam-se 12 pares de nervos espinhais. Então, a medula espinhal vai realizar a comunicação entre o corpo e o sistema nervoso central, né? Além de coordenar os reflexos. Nós vamos ver mais adiante como funciona o ato reflexo. E aquele teste do martelo, né, que o médico bate levemente com o martelo, né, no joelho da pessoa para poder testar o arco reflexo, né? O encéfalo e a medula espinhal são envolvidos e protegidos por lâminas ou membranas de tecido conjuntivo chamadas meninges. Essas lâminas são de fora para dentro, a dura mater, a aracnoide e a pia mater. As meninges protegem o cérebro de choques mecânicos e ataques de patógenos, ou seja, de vírus, bactérias, de fungos, de organismos que podem causar doença. Vocês já ouviram falar, com certeza, na doença chamada meningite. Pois bem, a meningite é exatamente a inflamação, né, dessas meninges, dessas membranas que estão entre o crânio, entre os ossos do crânio e nosso cérebro. Então, quando se faz uma operação na cabeça, o médico vai serrar o crânio, os ossos do crânio, né? E abaixo desses ossos estarão concentradas, situadas, né, localizadas as 3 camadas de membranas conhecidas como meninges. A primeira, a mais externa, é a dura mater, né? Aquela que está intermediária no meio é a aracnoide, e a que está em contato com o cérebro, mais próximo ao cérebro mesmo, é a pia mater. Qual a função delas? Né, elas vão proteger o cérebro de danos, né, de choques mecânicos, vão ajudar na proteção que os ossos do crânio já exercem, né, para o cérebro, e também contra a invasão de patógenos, de vírus, bactérias. Então, quando a pessoa desenvolve uma doença grave chamada meningite, as meninges, são essas membranas, vão ser atacadas por vírus ou bactéria. Existe a meningite viral
e a meningite bacteriana. É uma doença muito grave, né? Já o sistema nervoso periférico, SNP, conecta o sistema nervoso central ao restante do corpo. Portanto, é composto por nervos e gânglios nervosos. Os gânglios são aglomerados de corpos celulares de neurônios localizados fora do sistema nervoso central. E os nervos são formados pela junção de feixes de axônios. Então, o sistema nervoso periférico é aquele que está situado na periferia, ao redor, né, do sistema nervoso central, que se organiza em torno do esqueleto axial do corpo. Então, esses gânglios nervosos, né, são conjuntos de fibras nervosas, né, de nervos, que formam a junção daquelas fitas, né, que eu disse que são semelhantes a fios, né, que são os axônios. Um conjunto, né, de axônios formam os gânglios nervosos e que compõem o sistema nervoso periférico. Então vamos ver aqui a localização, essa porção vermelha aqui, os órgãos que estão marcados em vermelho, equivale ao sistema nervoso central, o cérebro, né, o bulbo, a ponte, né, que forma o encéfalo, e temos a medula espinhal, que faz parte do esqueleto central, axial. Já essa porção azul aqui é o sistema nervoso periférico. Vocês estão vendo que ele se irradia, ou seja, ele se espalha, se distribui por todo o corpo, das mãos aos pés, né, até a boca, né? Então, nossos dedos, nossas mãos, todo o nosso corpo está inervado, está repleto de nervos que levam as informações do meio externo até o cérebro. Então você sabe se a superfície está quente ou fria, se alguma superfície é áspera, é lisa, né? Se é rugosa, enfim, vocês sabem informar o cheiro, porque vocês têm nervos espalhados por todo o corpo, nariz, na boca, o paladar, né? Que leva essas informações até o cérebro e o cérebro responde, né, por meio de uma reação. Ou você contrai o músculo, você percebe um cheiro, um sabor, né, cores, você visualiza, está relacionado à visão também. Você se desloca, se movimenta, corre, articula os dedos, né? Você sente dores de dente e não é por menos, observem, né, que nossa boca está inervada também. E esses nervos estão em contato com a raiz dos dentes. É por isso que quando um dente é atacado por cáries, né, por bactérias que destroem a estrutura dentária, você vai sentir uma dor insuportável. A dor, então, é um mecanismo de defesa do corpo contra alguma doença, algum patógeno, contra algum distúrbio do organismo. Então temos aqui, né, toda a estrutura que nós vamos continuar estudando nas próximas aulas. Essa aula foi um pouco longa, mas foi necessária sim, porque o sistema nervoso ele é importante e é um assunto complexo. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido, compreendido bem as subdivisões e as estruturas que compõem o sistema nervoso, seja ele central ou periférico, né, o modo de funcionamento do neurônio, das células nervosas. E na próxima aula vamos dar continuidade estudando, né, o ato reflexo e as demais estruturas que formam o sistema nervoso. Além disso, vamos nos deter também em algumas doenças que atingem o sistema nervoso. Até lá!